Capítulo 1224. Reino de Loen, Bäcklund. Fors, que ainda dormia profundamente, acordou de repente de seu sonho. Ela inconscientemente lançou o olhar pela janela. Não lhe faltaram experiências semelhantes. Antes de se tornar membro do clube de tarô, muitas vezes acordava no meio da noite devido à maldição da lua cheia. Mas hoje ela não sentiu nenhuma dor familiar, mas seu coração batia forte por algum motivo desconhecido. Como a cortina havia bloqueado a janela, Fors não conseguiu determinar que horas eram devido à luz fraca. Ela inconscientemente saiu da cama, foi até a janela e fechou as cortinas. A luz do sol que penetrou na névoa fina brilhou na sala, dispersando a escuridão acumulada. Fors ficou perto da janela e olhou para o céu com uma expressão óbvia de confusão. O sol já nasceu e a lua carmesim já se pôs. Por que ainda sinto a sensação que tenho durante a maldição da lua cheia? Além disso, ainda faltavam muitos dias para a lua cheia. Reticências. A capital da República em Tis, Traer. Um por um, os astrônomos, que acordaram cedo, bem como os entusiastas do misticismo, bem como os Beyonders secretos, lançaram seus olhares para o céu. As camadas de nuvens noturnas desapareceram e a lua enorme e brilhante ofuscou a luz das estrelas. A cor da lua não era mais a cor carmesim habitual. Era branca e extraordinariamente brilhante. Todos que viram ficaram atordoados. Esta era uma lua que eles nunca tinham visto antes. Sejam os livros normais da sociedade humana ou os livros relacionados ao misticismo, nenhum deles registrou fenômenos semelhantes. Além da lua nova comum, da lua cheia e da ocasional lua de sangue, a lua nunca havia experimentado tais mudanças. Pelo menos nos últimos 1300 anos desde o início da Quinta Época, não houve absolutamente nenhuma mudança desse tipo. Neste momento, os espectadores perceberam que, além dos estados carmesim e vermelho sangue, a lua tinha outra cor. Reticências. A terra abandonada dos deuses, a cidade de prata. Como era a tarde, quando a frequência dos relâmpagos era alta, Derek e companhia notaram a anormalidade no céu. Eles estavam acostumados com os relâmpagos e a escuridão familiares. Em apenas alguns segundos, tudo isso desapareceu completamente sem deixar vestígios. O brilho circular cor de sangue que obscurecia metade do céu era tão óbvio. Seu tamanho enorme iluminou tudo com grande visibilidade. As pessoas da cidade de prata, que tinham pensamentos relativamente ágeis, pensaram imediatamente na descrição e na imagem correspondente da lua no livro de conhecimentos gerais. De repente, eles tiveram um pensamento que lhes ocorreu. Isso poderia ser a lua? A lua carmesim? Na verdade, vimos a lua vermelha. Logo, as cores vermelho sangue da lua carmesim na frente deles foram drenadas centímetro por centímetro, revelando seu corpo brilhante e claro. Os residentes da cidade de prata estavam cada vez mais perdidos, sem saber o que havia acontecido. Tendo ouvido o senhor enforcado, a senhorita Justiça e os outros membros do clube de tarô falarem sobre o mundo exterior, Derek Berg ficou ainda mais chocado e surpreso do que eles. Isso porque não existia tal fenômeno natural fora da terra abandonada dos deuses. Alguns segundos depois, a lua desapareceu e a escuridão envolveu tudo novamente. Os frequentes relâmpagos tornaram-se a principal fonte de luz. O que aconteceu agora? Você viu aquele círculo vermelho? Lua. Essa é a lua. Essa é a lua carmesim. Isso é um sinal de que estamos prestes a escapar da nossa situação atual? Nossa segunda exploração da corte do rei gigante ocorrerá muito bem e abriremos a porta que leva ao mundo exterior? Em meio à confusão, a maioria dos moradores da cidade de prata subconscientemente tratou esse fenômeno como uma coisa boa,
tratando-o como um sinal auspicioso do misticismo. Apenas o chefe, Colin Iliade, e os anciãos do conselho de 6 membros, como Lovia, tinham olhares sérios em seus rostos enquanto franziam a testa. Reticências. Acima da névoa branco-acinzentada, dentro do antigo palácio. Tendo adquirido uma compreensão geral do golpe de Amon, Klein instintivamente voltou sua atenção para o segredo que havia aprendido. Anteriormente, ele tinha alguns palpites sobre o conteúdo correspondente, mas quando foi verdadeiramente revelado, percebeu que era ainda mais assustador e exagerado do que ele imaginava. Isso o deixou ainda mais desesperado. Ser capaz de atrair com sucesso a atenção do cosmos, isso significa que a maioria dos segredos que Amon revelou são verdadeiros. Realmente existe outro nível acima da sequência 0. Este deveria ser o nível em que o antigo deus do Sol estava. No entanto, a sua condição não parecia muito certa. Ele acabou sendo esfaqueado nas costas, faleceu e se dividiu. De acordo com o que Amon disse, usar o Criador para descrever este nível não é preciso o suficiente. Ele nomeou-o como acima das sequências. Existem também existências que usam o termo sequências transcendentes para descrever esse nível, indicando que escaparam das restrições do caminho Beyonder. As divindades referem-se a este nível como imemoriais, divindades exteriores, cosmos. A partir disso, pode-se dizer que há 2 questões. Um é o vasto universo fora deste mundo. No cosmos ilimitado, existem imemoriais e divindades exteriores, que são existências no nível do Criador. Por exemplo, aquele que controla a Lua. Pelo que parece, a estrela marrom e a estrela laranja eram os planetas originais. Eles mudaram, tornando o imperador Roseli incapaz de reconhecê-los. Isso ocorre porque existem imemoriais ou divindades exteriores entrincheirados neles, observando nosso mundo. A caixa dos imemoriais sofreu mutação após ser corrompida pelo cosmos. Sim, provavelmente há mais de um imemorial ou divindade exterior. Por que eles estão todos cercando este planeta? O que estão espionando? Eles não invadiram diretamente porque existe um poder que os mantém temporariamente fora? Graças às 7 divindades? Conectando isso com a profecia do Apocalipse em 1368, as 7 divindades podem não estar desempenhando um papel crucial nisso. Elas ainda não transcenderam as sequências. Quando a verdadeira barreira desaparecer em 1368, os imemoriais e as divindades exteriores não serão mais obstruídos. Então, o Apocalipse descerá sobre nós? Ao pensar nisso, as perguntas que ele acumulou em sua mente de repente passaram por sua mente. Por que a deusa da noite eterna correu o risco de provocar uma batalha de deuses para tomar o caminho da singularidade da morte? Por que as 7 divindades concordaram tacitamente em ter um imperador das trevas? Por que Adão, Amon e os outros reis dos anjos, depois de permanecerem em silêncio por tantos anos, saíram dos bastidores nesta época? Por que os legados dos antigos deuses da segunda época apareceram um após o outro? Por que houve apenas um transmigrador libertado do castelo de Sefira nas primeiras 4 épocas, mas 2 na quinta época, um período que abrange pouco mais de 1000 anos? Sejam eles bons ou maus, todos estão trabalhando duro para melhorar e iniciar o Apocalipse. A deusa, que é tão boa em planejamento, escolheu um método tão arriscado porque queria transcender as sequências e se tornar uma imemorial. Falta apenas uma década ou mais. O tempo não espera por ninguém. Será que ela me ajudou em segredo porque tinha esperanças semelhantes? Adão não agiu, embora pudesse acabar comigo 2 vezes. Além de ele e eu não termos nenhum ressentimento significativo, isso desempenha um papel em tudo? Klein tocou suavemente na borda da mesa longa e manchada enquanto murmurava baixinho:
A chave para se tornar um imemorial ou uma divindade externa é uma das 9 Sefirot. Olhando ao redor do castelo de Sefira vazio, Klein suspirou e murmurou para si mesmo: quanto à situação exata, tenho que olhar para a segunda ardósia da blasfêmia para saber. Infelizmente, não sei quando terei uma chance. Ele então concentra sua atenção em outra coisa. Não tenho certeza se o antigo deus do sol transcendeu completamente as sequências. Se um imemorial nativo nascesse, a humanidade ainda poderia ter um pouco de esperança quando o apocalipse acontecer. Sua morte é ainda mais complicada do que eu imaginei. Não é de admirar que o imperador Roseli tenha dito que apenas um sequência zero poderia preservar eles mesmos e proteger as pessoas que eles valorizam. Eu me pergunto se aqueles imemoriais ou divindades exteriores se infiltraram na Terra com seus poderes. Sim, de acordo com a forma como as 7 divindades ortodoxas e os outros deuses malignos como o verdadeiro Criador veem a lua primordial e a árvore mãe do desejo com animosidade, estes últimos podem ser imemoriais ou divindades exteriores. Não é de admirar que a árvore mãe do desejo possa enganar diretamente minha adivinhação acima da névoa cinza. Ela é a existência mais perigosa que conheço. Eu entendo porque esses imemoriais e divindades exteriores estão reunidos ao redor deste mundo. Provavelmente desejam obter as 9 Sefirot. Destruir o mundo é apenas algo feito de passagem. Ao pensar nisso, Klein de repente lembrou-se da frase que a árvore mãe do desejo havia dito através de Cynthia. Almirante, quero ter um filho com você. Ele não pôde deixar de estremecer ao considerar seriamente sua segurança após retornar ao mundo real. Ele já tinha um certo nível de compreensão do cosmos. Enquanto subconscientemente pensasse em algo relacionado, estabeleceria diretamente uma conexão com os imemoriais e as divindades exteriores, e seria corrompido. Se não fosse pelo fato de o castelo de Sefira ter cortado todo o contato de antes, eu não ousaria voltar à realidade. Depois de pensar um pouco, Klein decidiu convidar sua psiquiatra, senhorita Justiça, para ajudar a hipnotizá-lo e selar a informação correspondente profundamente dentro de si. Somente quando visse um lembrete pré-definido ele se lembraria disso. Ele originalmente queria invocar diretamente a projeção da justiça do vazio histórico para fazer isso, mas considerando que esta era uma tarefa complexa, era muito provável que um erro ou descuido pudesse acontecer se a pessoa não tivesse uma compreensão profunda da mente. E uma vez que houvesse um deslize, os imemoriais e as divindades exteriores lançariam seus olhos sobre ele. Preciso lembrar de fazer com que a senhorita Justiça se hipnotize para esquecer esse assunto. Depois de alguma deliberação, Klein transformou o pedido correspondente em um feixe de luz e jogou-o na estrela carmesim que representava a justiça. Não muito depois, logo após o café da manhã, Audrey, que ainda não tinha saído de casa, chegou acima da névoa cinza. A longa mesa de bronze havia desaparecido. Havia uma mesa e 2 cadeiras colocadas no antigo palácio. Senhor Mundo, qual é o problema que você deseja esquecer desta vez? Audrey olhou para German Sparrow, que estava sentado à sua frente, e fez a pergunta mais importante. Klein esfregou as têmporas e usou uma voz profunda para descrever os segredos do cosmos, dos imemoriais e das divindades exteriores. Ao ouvir isso, os olhos de Audrey se arregalaram pouco a pouco, como se ela tivesse sido possuída por um deus maligno. Depois que ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer com a mesma voz profunda e um pouco confusa: esta é a verdade do Apocalipse? Mesmo as 7 divindades são incapazes de nos salvar? Sem esperar pela resposta de Klein, Audrey riu de forma autodepreciativa. Achei que o que tenho feito recentemente foi muito significativo.
Achei que a pior notícia que poderia imaginar era a derrota de Loen e a aniquilação da igreja. Mas comparado aos segredos que você me contou, tudo isso é muito insignificante. Ponto.